Boa noite, que Deus venha abençoar nossas vidas neste momento. Que a graça e a paz de Deus, do Espírito Santo, venha estar em nossas vidas nesta hora. Para que nós venhamos entender algo que muitas vezes nós não entendemos. Mas eu falo para você que Deus trabalha sim em todas as áreas. Olha o que a palavra diz para mim e para você. Eu vou ler para você uma passagem na Bíblia que fala sobre isso, uma passagem que ensina eu e você que Deus pode fazer qualquer coisa, basta eu e você crer. Em Atos 5, 10 e 15, aliás, eu vou ler do 12 em diante. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pela mão dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no portótico de Salomão. Quanto aos outros, ninguém ousava juntar-se com eles, mas o povo os elogiava grandemente, e cada vez mais se agregavam crentes ao Senhor, homens e mulheres, em grande número, o ponto de levar os enfermos até pelas ruas e os colocarem em leitos e macas, para que passar de Pedro, ao menos a sua sombra cobrisse algum deles. Até da cidade circunvizinhas de Jerusalém vinham muitos trazendo enfermos, atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. É uma palavra que eu e você nós podemos entender o que Deus pode fazer na minha e na tua vida. A palavra nos mostra o que Deus ele quer fazer e é limitado nos dias de hoje. A palavra está escrito: esses sinais acontecerão para aqueles que o crê. É uma grandiosa realidade que era para acontecer nos dias de hoje. Dos milagres que eram feitos por Deus através da vida de grandes homens, os apóstolos, a ponto de levar esses enfermos até pelas ruas, colocarem sobre os leitos, hamacas e a sombra. Quando se projetava neles, eles eram curados. Eu quero falar para você, eu quero te falar nessa palavra para você, porque que hoje, nos dias de hoje, não acontece esses milagres que a palavra de Deus falou para mim e para você, que era para acontecer. Ei, eu falo para você, os sinais aconteceriam para aqueles que crerem. Eu falo para você, isto é para mim, é para você, se você crer. Se você se colocar diante de Deus, a tua sombra, a potestade vai ter medo até da tua sombra. Você vai falar e o inimigo vai cair retirado. Eu falo para você, quando você sim entender que pela tua fé, quando você crê a tua sombra, o inimigo não vai nem querer ver nem você, a tua sombra. Como era Pedro, os demônios não queriam nem a sombra deste homem por perto. E falo, olha o que fala nesta palavra. O próprio Jesus já havia feito diversas curas, aonde as narrativas nos mostram situações parecidas, como narrada sobre Pedro. Todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder e curava. Graça e paz, que Deus venha nos abençoar neste momento, que nós venhamos entender a promessa de Deus nas nossas vidas.
Como a palavra fala em Atos 5,15, ela nos mostra grandioso poder de Deus e o que Ele quer fazer na nossa vida. Por que os milagres não acontecem como aconteciam? Por quê? Se essa promessa diz que os sinais seguiriam os prodígios, era para mim, era para você. Em Atos 5,12 diz: muitos sinais e prodígios eram feitos pelas mãos dos apóstolos. Estavam todos unanimemente no pórtico de Salomão. Quantos outros ninguém ousava juntar-se com eles, mas o povo os elogiava grandemente, e cada vez mais se agregavam crentes ao Senhor, homens e mulheres em grande número, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas, e colocarem leitos e macas para que passar Pedro, ao menos a sua sombra, cobrisse algum deles, para que eles fossem curados. É tremendo a palavra de Deus que ela fala sobre isso. Você crê que o poder de Deus, eu creio que até a minha sombra pode curar e libertar vidas, porque não é a sombra, é Deus que está em nós. Aonde Deus está, Ele age, Ele opera, porque a sombra faz parte de nós. De bem ou para mal, eu aprendo que às vezes nós temos a sombra do mal ou a sombra do Espírito. Eu posso entender que ele tinha a sombra do Espírito de Deus que estava sobre ele. Eu falo para você, a unção que estava nele operava milagre na vida deste povo. Que quando eles iam na rua acontecia milagres. Eu quero falar para você, eles tinham autoridade. Quem tem autoridade para declarar a sua sombra para que cure. Eu falo que o próprio Jesus, ele fez coisas parecidas. Apenas aquela mulher em Lucas 6,19, quando estava uma grande multidão, e todos os tocavam. Mas uma mulher, quando tocou nele, ele sentiu virtude e esta mulher saiu curada. Eu falo para você, como Marcos 16:17 diz, eu vou falar para você o que está escrito nesta palavra. Sobre a palavra, sobre Marcos diz para mim e para você nesta hora. Eu quero que você entenda a palavra de Deus e compreenda o que eu estou querendo passar para você nesta noite. Eu não estou falando nenhuma heresia para você. Eu estou falando a Bíblia que era para estar acontecendo nos dias de hoje. As coisas que eram para acontecer nos dias de hoje não acontecem. Em Marcos 16, 17 e 18, narra sobre o apóstolo Paulo e os lenços. Os lenços que curavam. Olha aqui, 16, 17 e 18. Olha aqui o que está escrito nesta palavra. Esse sinal acompanharão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônio, falarão em novas línguas, se pecarão em serpentes com as mãos. E se beberem álcool mortífero, não fará dano, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Pelas mãos de Paulo acontecia milagres. Eu quero falar para você nesta passagem para que você venha entender. Aconteceu milagres porque apenas o lenço, um suor de Paulo curava. Ei, mas que fé é essa, pastor? Pode acontecer? Pode acontecer. É o poder que estava nele. A unção que estava em Paulo. Eu falo para você, alguém pode ter essa unção? Pode. Mas por que não tem? Porque falta fé nos dias de hoje, nas nossas vidas.
E Deus, pela mão de Paulo, fazia milagres de tal maneira que até os panos, os lenços aventais que estiveram em contato com seu corpo e seu suor eram levados aos enfermos, e as enfermidades os deixavam, e os espíritos malignos saíam. Eu quero falar para você esta palavra. Imagina o suor, os lenços, os aventais, os panos que estavam perto dele. Se levassem eles com o suor de Paulo, eles seriam curados. Eu falo para você, não há nada em você se você ter fé. E se você ser um homem que se coloca na presença de Deus, vai acontecer milagres na sua vida. É registrado no livro de Atos coisas extraordinárias que aconteciam. Imagina a Bíblia dizendo que distribuía aos fiéis lenços ungidos, aos quais somente teriam o poder de curar doenças, ou até de expulsar demônios das vidas, como era com Paulo. Será que esse ensino, nos dias de hoje, as pessoas aceitariam? Não aceitariam, muitos não aceitariam, falariam que não está na Bíblia, mas está. Eu falo para você que isto é possível para aquele que crê, se colocar em cima do altar. Isso eu creio que acontece. Se o pastor tiver fé, acontece a cura. Porque hoje nós não colocamos as coisas passadas hoje. O que foi ensinado para nós, como apóstolo Paulo e apóstolo Pedro faziam. A sombra curava e o lenço com suor curava. O lenço era uma coisa para enxugar o suor da face do homem. No hebraico e no grego, qual se cobria toda a barriga, utilizava para preservar as roupas daqueles que estavam envolvidos em alguns tipos de trabalho. Engenheiro, imagina, aquilo que ele usava na barriga ou na cabeça, era aquele lenço com o suor do seu corpo. Acontecia milagres. Eu quero falar para você, tu tem fé para pegar um lenço com suor e colocar na sua doença e ser curado? Nos dias de hoje, isso, para muitos falam que não existe, mas a palavra de Deus, ela me ensina que existe. Eu falo para você que teu milagre é um sinal ou evidência para as pessoas envolvidas. Então isso acontecia, era um instrumento que Paulo usava, maravilhoso, para que pessoas contemplassem o poder de Deus na vida deles. Esse era um poder, lhe fora concedido, assim como o fato que o Salvador colocou seus dedos no ouvido de um homem surdo e cuspiu e tocou a sua língua. E Marcos 7,13 diz: a razão de tal milagre é resistir na difícil tarefa de Paulo na pregação e ensino do Evangelho em Éfeso. Depois de 3 meses de ensino, argumento respondendo, objeções ou razões dizendo, e ministrando a palavra de Deus, eu falo para você, aqueles que se endureciam não obedeceriam, falavam mal no meio do caminho, no meio da multidão, e nada aconteceu, mas aqueles que criam recebiam o milagre através do lenço. E eu falo para você, eu quero falar para você, eu falo para você que o maior milagre
que Deus nos deu virtude, para que eu e você entendesse o que Ele quer fazer comigo e com você. Mas eu só quero falar sobre o suor, eu só quero falar sobre esse exemplo para você, para que você entenda que o suor de um homem simples, no lenço, acontecia milagres. E a palavra de Deus diz que também a sombra de Pedro curava e expulsava demônios. Assim era o lenço com o suor de apóstolo Paulo. Eu quero falar para você, você está preparado para ver isso nos dias de hoje? Eu creio que não. Porque nos dias de hoje, ninguém ensina isso. As igrejas apostólicas que fazem isso são julgadas. Falam que isso é blasfêmia. Não está na Bíblia. É falta de entendimento. É falta de entender o que a palavra está dizendo. A palavra ainda diz que pessoas vinham para receber a cura através do lenço que eles recebiam do apóstolo Paulo. Eu falo para você, sabe por que eles vinham? Porque eles tinham fé e criam. Aqueles que iam apenas para ver, que não criam nada, recebiam. Recebiam um lenço, mas o lenço para eles era apenas um lenço. Porque eles pegavam aquele lenço, mas para aquele homem que crê nos seus profetas, vendo aquele homem que está anunciando a palavra, o milagre acontece. Depende de você e depende de mim, de como você enxerga isto. Como você enxerga isto no dia de hoje? Você. Eu quero dizer para você que Deus tem grandes coisas para mim, para você. Eu creio que a minha sombra pode curar. Eu creio que o meu suor num lenço pode curar vidas. Eu creio. Você crê? Eu creio. Porque a palavra diz que os sinais nos seguiriam até os dias de hoje. Esse é um sinal que nos tem o poder, é uma coisa que ninguém poderia acreditar, como num lenço alguém receber a cura. É nas coisas pequenas que muitas vezes olhamos que Deus não pode fazer, Deus faz. Depende da fé do profeta e da fé de quem recebe. Eu falo para você, você está preparado para receber algo de Deus nesta noite? Eu quero falar para você, você está preparado para acontecer isso na tua vida? Eu quero só falar isso para você. Eu creio, você crê? Se alguém hoje, um pastor pegar o lenço, passar no rosto, falar para você, coloca na tua enfermidade, que você vai receber a cura, você pegaria esse lenço e colocava na sua enfermidade? Esta é a pergunta que eu faço para você. Naquele dia havia muitas pessoas que não colocariam. E essas muitas pessoas não receberiam nada. Porque o lenço para elas era para nada. Porque tudo serve para alguma coisa. Havia um projeto de Deus naquilo e para Paulo. Eu falo para você, cumpra tudo aquilo que a palavra diz. Se o profeta mandar você faça conforme a palavra diz. Pois a palavra do Senhor nos diz que nós faremos coisas maiores que o próprio Jesus fez nessa terra. E foi que o apóstolo Pedro e o Paulo fez. E eu recebo, e eu tenho fé que eu e você podemos fazer coisas extraordinárias nesta terra. Um abraço, que Deus venha abençoar você nesta noite. Que Deus venha estar comigo e com você. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.